pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover nesse projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: não reduza Deus à sua pequenez. Com o tema de hoje, Deus quer nos fazer sair do nosso ordinário para vivermos o extraordinário dele, que possamos sempre caminhar à espera de um milagre, pois este é o Deus que servimos, um Deus que pode fazer maravilhas a nosso favor. E Deus nos falará a chave que nos fará acessar tudo isso. No vídeo de hoje iremos meditar no início do livro de Êxodo, que conta a história de Moisés. Moisés, um israelita criado na corte do Egito por uma princesa, filha do faraó, que o encontrou flutuando numa cesta. Depois de mais velho, ele foge para Midian, após matar um egípcio que estava batendo em um hebreu. Em Midian, Moisés se casa com uma mulher chamada Zípora e se torna pastor. Os filhos de Israel gemiam por causa da servidão, clamavam e da servidão seu grito de aflição subiu até Deus. E Deus ouviu os gemidos deles e lembrou-se da sua própria aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando Moisés estava pastoreando seu rebanho, o rebanho do seu sogro, Jetro, o mensageiro de Deus apareceu a ele numa chama de fogo do meio de uma sarça. Êxodo, capítulo 3, versículo 4 ao 10. Deus viu que Moisés se dirigia para olhar. Do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está posicionado é solo sagrado. E continuou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar diretamente para Deus. Deus disse: Estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor diante de seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde correm leite e mel. O lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Estou vendo a opressão com que os egípcios os oprimem. Por isso vá. Eu estou enviando você a Faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Depois de muito insistir, Moisés aceita a missão de Deus e Deus, para o ajudar a superar sua gagueira, envia o seu irmão Arão, que falava bem, e garante que estaria em suas bocas e os ensinaria o que deveriam fazer. Depois disso, Moisés e Arão vão diante de Faraó para tentar o convencer de libertar o povo israelita da escravidão do Egito. Mas Faraó se recusa e a opressão aumenta sobre o povo. Então, para Deus convencer Faraó a libertá-los, envia pragas como a água que se transforma em sangue, rãs, mosquitos, moscas, pestes nos animais, úlceras e tumores, chuva de pedras, gafanhotos e trevas. Mas Deus endureceu o coração de Faraó a não libertar o povo mesmo durante todas essas pragas, a fim de multiplicar seus sinais e prodígios na terra do Egito. Então Deus mata todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o de Faraó. E assim ele deixa o povo israelita sair do Egito. Os filhos de Israel eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar crianças. Subiu também com eles grande mistura de gente, além de ovelhas, cabras e gado bovino, um rebanho imenso. Partiram e acamparam à beira do deserto. Deus ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los.
Desse modo, podiam caminhar durante o dia e durante a noite. De dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus dá uma ordem para que os filhos de Israel voltem e acampe à beira-mar diante de Baal-Zefon. Então Deus endurece o coração de Faraó, que perseguem os filhos de Israel com grande cavalaria. Após os filhos de Israel saberem que Faraó estava se aproximando, ficam cheios de medo e clamam a Deus. E questionam Moisés o porquê Deus os tirou do Egito para morrer no deserto. Mas Moisés os apazigua para que não tenham medo e se mantenham firmes, que Deus os salvará. Êxodo capítulo 14, versículo 15 até o 18. Deus disse a Moisés: por que você está clamando por mim? Fale aos filhos de Israel que levantem acampamento. Você erga sua vara e depois estenda o braço sobre o mar, dividindo-o ao meio, para que os filhos de Israel possam atravessá-lo pisando em chão seco. Eu endureci o coração dos egípcios para que os persigam. Assim vou mostrar o peso da minha glória, derrotando o Faraó e seu exército, os carros de guerra e seus ocupantes. Depois que eu tiver derrotado o Faraó com os carros de guerra e seus ocupantes, os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 21 até o 30. Moisés estendeu o braço contra o mar e, com o forte vento oriental que soprou a noite inteira, Deus fez que o mar se afastasse. Transformou o mar em lugar seco. As águas abriram caminho. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em chão seco. As águas eram para eles como muralhas, à direita e à esquerda. Os egípcios, todos os cavalos do faraó, os carros de guerras e seus ocupantes, saíram em perseguição e entraram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, Deus olhou da coluna de fogo e da nuvem, viu o agrupamento dos egípcios e provocou uma confusão no agrupamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros de guerra, fazendo-as rodar com dificuldade. Os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, porque o Deus combate a favor deles e contra o Egito. Deus disse a Moisés: estenda o braço sobre o mar e as águas se voltarão contra os egípcios, os carros de guerra e seus ocupantes. Moisés estendeu o braço sobre o mar, que de manhã voltou ao normal. Os egípcios, ao fugir, deram de encontro com o mar. Assim, Deus atirou o Egito no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e seus ocupantes, todo o exército do faraó que haviam seguido do mar. Nem sequer um deles escapou. Entretanto, os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em chão seco, enquanto as águas eram para eles como muralhas à direita e à esquerda. Nesse dia, Deus salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel pôde ver os cadáveres dos egípcios na praia. Israel viu a mão forte com que Deus atuou contra o Egito. O povo passou a temer Deus e a acreditar nele e no seu servo Moisés. O povo israelita, depois que foram libertados por Deus do Egito, reclamavam constantemente com Moisés sobre o porquê que foram tirados de lá para passar fome, morrer de sede. E Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo sendo provocado a todo momento, sempre trouxe providências para eles. Isso nos ensina que nós precisamos parar de criar problemas no processo, de colocarmos empecilhos, nos frustrarmos no processo até chegarmos no que Deus quer para a gente, a terra prometida. Se você tiver fé, nada que te aconteça nesse processo, se for de Deus, irá te destruir, te matar. Mas se é você quem está pesando o seu processo, criando problemas, se resolva. Nós nos tornamos murmuradores principalmente quando não vemos nada se movendo no momento e quando percebemos o esforço que temos que fazer
a posição que temos que tomar até a chegada à terra prometida. Saiba que você está passando por um processo que está te preparando para o que você pediu a Deus em oração. Nada é por acaso e Deus nos dará amparo para suportar. Você não está sozinho. Comece a declarar o que o grande Deus que você tem do seu lado pode fazer. Profetize até que algo aconteça. Não veja pelos seus olhos naturais o seu processo, mas veja com o olhar da fé em Jesus Cristo. Quando Deus transformou o mar em lugar seco, as águas abriram caminho e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em chão seco. E a Bíblia diz que as águas eram para eles como muralhas à direita e à esquerda. As muralhas são erguidas para proteção contra os invasores, certo? Os filhos de Israel, eu acredito, que ao passarem no meio do mar se sentiram protegidos, porque grande era o milagre que Deus havia os feito. Mas mesmo assim, maravilhados com aquelas muralhas, eles não pararam, não se deslumbraram até chegarem do outro lado do mar. E a Bíblia diz que quando todos os filhos de Israel passaram, Deus ordenou que as águas voltassem contra os egípcios que estavam os perseguindo. E depois disso, Deus realizou vários outros prodígios em favor daquele povo. Com isso, aprendemos que não devemos viver em prol de um só milagre, nos prender a um milagre específico que Deus tenha nos concedido, ou reduzir Deus à nossa pequenez, porque o Deus que nós servimos sempre continuará a realizar prodígios e milagres a nosso favor. Imagina se aquele povo ficasse ali parado, olhando, maravilhados aquelas muralhas de água e não continuassem a andar. Iriam morrer junto com os egípcios. Nós devemos seguir caminhando com Deus, sempre à espera de um milagre, de grandes maravilhas, porque esse é o Deus que nós servimos. Um milagre sempre acompanhará outro se tivermos fé. Quando reduzimos a capacidade de Deus à nossa, duvidando da sua soberania e magnitude, iremos morrer, porque é a fé em Deus que nos dá esperança para prosseguirmos, para acordarmos a cada dia, para acreditarmos em dias melhores. A Bíblia diz que Deus ia na frente dos filhos de Israel, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e durante a noite. De dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo durante a noite. Precisamos da provisão de Deus todos os dias. Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 5. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a saída da terra do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Javé, de Deus, na terra do Egito, onde podíamos sentar junto às panelas de carne e comer pão com fartura. Vocês nos trouxeram para o deserto a fim de fazer toda essa multidão morrer de fome. Deus disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher cada dia sua porção, para eu verificar se ele anda de acordo com a minha lei ou não. No sexto dia, porém, devem calcular o que recolhem, que será o dobro do que recolherem a cada dia. Êxodo capítulo 16, versículo 13 ao 16. À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou, na superfície do deserto apareceram pequenos flocos como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isso é o pão que Deus lhes dá para comer, e são essas as ordens de Deus. Cada um recolha o suficiente para comer, uma medida por pessoa.
de acordo com o número de pessoas que moram na sua tenda. Êxodo capítulo 16, versículo 19 ao 20. Moisés lhes disse: ninguém guarde para o dia seguinte, mas nem todos eram ouvidos a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, o que foi guardado apodreceu, criou vermes e cheirou mal. Por isso Moisés ficou indignado contra eles. Quando você começar a viver o milagre de Deus na sua vida, você começará a viver o que o povo de Israel viveu e viu: o mar se dividindo, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, provisões atrás de provisões, bênçãos atrás de bênçãos. Mas você tem que escolher sair do ordinário para viver o extraordinário. E tomar essa decisão não é fácil. Passar as rédeas da nossa vida para Deus é desafiador, pois perdemos o controle de tudo. Temos que abdicar, negar os desejos da carne para priorizar os desejos do Espírito, mas é necessário e o melhor a se fazer. Na zona de conforto, ninguém cresce. O milagre só será acessado através da fé. Você poderia dizer: Fabiola, tem pessoas que passam por tanto livramentos e nem oram a Deus, nem têm uma relação com Deus. Provavelmente alguém está intercedendo por eles e através da fé de outra pessoa, Deus os protege. É o papel de Moisés aí. Moisés era usado por Deus como um instrumento para a realização de milagres e prodígios, acerca de provar para aquele povo israelita a soberania de Deus. Hoje em dia, você não precisa de um Moisés ou do cajado dele para realizar prodígios e milagres em Deus. Você precisa da fé. A fé te dá autoridade para acessar o milagre, a terra prometida. Nós, assim como aquele povo israelita, nos rebelamos, duvidamos constantemente de Deus, das maravilhas que Ele pode fazer. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda assim continua sendo misericordioso conosco, enviando o maná do céu, dividindo o mar para atravessarmos, continua nos guiando de dia e de noite, nos dando de beber e comer e nos curando no processo. A fé cala a boca de qualquer situação caótica. As maravilhas de Deus estão diante de você todos os dias, em simples coisas, como no ato de respirar, está ouvindo essa mensagem agora, está no alimento que você comeu hoje, na casa que você está agora, no serviço que toda semana você tem para ir, na sua saúde. E talvez você não veja a mão de Deus em tudo isso, mas deixa isso ser tirado de você para você ver o quão abençoado você é. Em vez de reclamar, escolha ter fé e esperar que você verá Deus fazendo maravilhas a seu favor. Reclamar não vai mudar nada, só vai dificultar o processo que você tem que passar. Deus é compassivo conosco, escolhe perdoar as nossas iniquidades e não nos destruir. Em várias histórias bíblicas, nós vemos Deus aplacando a sua ira e não demonstrando toda a sua fúria, pois ele se lembrava de que nós somos apenas carne e com um sopro somos destruídos. Não despreze esse cuidado de Deus com você. Nós nos vermos sufocados pelas nossas preocupações, medos, reclamações, negatividade não é o maior problema. Porque isso, a todo momento, a vida nos condiciona a estarmos assim. Sem Deus não tem jeito de termos paz. O maior problema é você aceitar ficar assim. Você precisa assumir que algo está errado, que algo dentro de você se quebrou, que a sua fé está esgotando, para aí Deus começar a operar na sua vida e a sua realidade mudar. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, o povo estagnado na sua visão pobre, visão de mesmice, porque eles só tinham experimentado daquela condição de escravos no Egito, não sabiam, não viam outra realidade, então se deixaram domar, acostumaram com aquilo. Uma coisa muito importante que vale a pena reforçar
é que você não é o que a sua realidade te mostra, você vai muito além em Deus. O povo israelita, mesmo depois de Deus ter mudado a realidade deles, mesmo depois de Deus ter jogado todas aquelas pragas no Egito, ter os libertado de Faraó, daquela escravidão, eles insistiam em reclamar com Moisés acerca de Deus e provar a Deus sempre. Mas Deus, como é muito misericordioso, Moisés intercedia pelo povo e Deus enviava prodígios. Se você se vê na mesma situação daquele povo que está passando pelo processo, mas murmura, desacredita do que Deus te confiou e prometeu a todo momento, procure estar perto de pessoas como Moisés. Procure a ajuda de alguém que interceda a Deus por você e não a qualquer um, que assim que você conta sobre a sua situação, caçoa de você, espalhe o seu problema. Assumir que precisa de ajuda não é um pecado, muito pelo contrário, é a desculpa perfeita para Deus te mudar de nível e mudar a sua realidade. A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés para que não guardassem maná para o próximo dia, mas para recolher o suficiente para comer. Aqui nós aprendemos que a dependência de Deus tem que ser diária. Deus quer que voltemos sempre para que peçamos mais, senão Ele nos perde. Vamos ser racionais aqui agora. A única maneira de você procurar por algo é quando ela acaba, certo? Ou quando ela nos cativa. Se acaba um sabão na sua casa, você vai ficar sem tomar banho? Não, né, gente? Assim espera. Você vai no supermercado, nada indica em comprar mais. A relação com Deus não é diferente. Nós dependemos dele a todo momento. Só que as coisas físicas, por exemplo, objetos, nós até conseguimos comprar, tendo dinheiro, trabalhando, mas as coisas sentimentais e espirituais que nós não temos controle, só Deus é capaz de nos suprir. A vida com Deus é constituída de milagres e prodígios. O ordinário nós até conseguimos fazer, mas o extraordinário só Ele. Esteja aberto para viver os grandes planos de Deus para a sua vida. Deus está com saudade de você, das suas orações diárias. Sabe aquele sonho, aquela causa que está adormecida em você e você já não consegue mais orar, acreditar nela? Continue orando, não perca a fé, porque Deus é capaz de fazê-los acontecer. Deus faz questão de ter um momento diário com você. Faça da presença dele uma prioridade também. Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o 13. Os amalecitas vieram combater contra Israel em Rafidim. Moisés disse então a Josué: escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, Israel vencia. Quando abaixava as mãos, os amalecitas é que venciam. Ora, os braços de Moisés se cansaram. Então eles pegaram uma pedra e a colocaram aí, para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam os braços de Moisés. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu exército ao fio da espada. Deus tem grandes planos para a sua vida, mas assim como Moisés teve a iniciativa e a fé de ficar no alto da colina com o cajado de Deus na mão, para que Deus o ajudasse a combater os amalecitas, e não só isso, de ter aceitado a missão de Deus de libertar aquele povo mesmo inseguro, ter tido a iniciativa também de estender o braço contra o mar para que ele se dividisse, golpear a rocha para que dela saísse água para o povo beber, enfim. Deus também precisa da sua iniciativa para assim agir. Daí o sobrenatural começará a acontecer. Deus não nos dá força
A força de vontade, a iniciativa tem que vir de você, mas a partir da nossa prática nele, dos ensinamentos dele, nós nos tornaremos fortes. Outra coisa, não tem jeito de você viver o extraordinário com o olhar limitado. Você tem que mudar o seu olhar em Deus e deixar que a visão de Deus controle a sua vida. Você acredita no milagre que Deus pode fazer ao seu favor? Por isso que estar com Deus sempre vai nos exigir uma alta capacidade de sempre estar mudando e saindo da zona de conforto, pois a nossa capacidade não consegue imaginar o que Deus tem para a gente. Os planos de Deus, sempre serão maiores que os nossos, sempre irão superar os nossos. Para finalizarmos, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nesse dia, ao cair a tarde, Jesus lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, do modo como estava. E havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Mas quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Olha que interessante, no Antigo Testamento que lemos hoje, vimos Deus dividindo o mar. Já no Novo Testamento, Jesus vem acalmando o mar. Deus até abre o mar, pode fazer o impossível virar possível. Ele pode fazer maravilhas a nosso favor. Mas isso nos demandará paz no processo. Precisamos de estar em paz e só acessaremos a paz que excede todo entendimento nos virando para Jesus, morrendo para os desejos da carne e priorizando os desejos do Espírito e principalmente através da fé. Nós perdemos muita coisa com a confusão mental e escravizados no pecado. Nós só encontraremos a paz e chegaremos à terra prometida se Deus, se Jesus estiver conosco, pois só Ele tem o poder de abrir o mar e no processo acalmar o mar e a tempestade que nos assola. Nós não conseguiremos de outra forma, sozinhos. Comece a declarar o grande Deus que você tem. Declare o que Ele fará em seu favor. Declare que a sua situação irá mudar. Assim como o povo de Israel, Deus não te deixará sem direção. E se for preciso, enviará maná do céu para te alimentar. Abrirá através da sua fé o mar que está fechado, como por exemplo, de oportunidades. E você andará no seco em paz. E assim como livrou aquele povo do exército de Faraó, livrará você também de toda a aflição, perseguição, insegurança, depressão, ansiedade e enfermidade. E se você tiver fé e persistência, você passará pelo processo com Ele rumo à terra prometida e não será destruído. E chegará lá, hein? Se você não tem fé para seguir sozinho, se agarre a quem tem. Se espere em quem tem fé e pode te ensinar, te ajudar. Através dessa humildade e posicionamento, nós aprendemos muito com os outros. Ninguém nasce sabendo. E da mesma forma que você hoje aprende com alguém, amanhã pode ser você que será espelho de alguém, exemplo de outras pessoas. Nós estamos aqui na Terra para ajudarmos, servirmos uns aos outros. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado.
Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Você sentiu que Deus falou com você com a palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a semana de vocês.